Bom dia, professor Ed Benini, e bom dia aí para o pessoal da Via Sote. Hoje é dia 19 de julho. Eu abri hoje aqui no meu e-mail um texto do professor Ed Benini fazendo uma reflexão, né? Já tinha visto no grupo de discussão ali do WhatsApp que ele iria ser o primeiro a propor um texto para reflexão conjunta do grupo de discussão, né? Achei boa a iniciativa e eu pessoalmente já estava sentindo falta, né? Saudade do tempo da pós-graduação lá, que a gente fazia os temas entrarem em efusão, né? Assim, apenas para contribuir, eu estou fazendo aqui que é mais rápido, né? Se for escrever tudo, a gente fala 2 minutos, se for escrever, dá 2 páginas, né? Então, assim, as questões abordadas ali pelo texto do professor Ed, né? Sobre essa ameaça silenciosa, né? E um certo fenômeno de aparência nas pessoas, né? De intransigência, descaso, bem no início do texto ali, né? Dificuldade de dialogar com empatia ou compreensão. Eu vejo isso aí de uma forma diferenciada da conjuntura onde nós estamos vivendo atualmente, né? Não vejo isso apenas como um fenômeno do qual nós somos atacados aí, né? Eu faço parte de um grupo gnóstico de discussão e o mestre Samael tem um livro chamado Revolução Psicológica. Acho interessante esse livro aí, né? Que ele fala sobre os defeitos psicológicos das pessoas, né? Muitas vezes, quando você vai montar um grupo, é fundamental que, se você tiver pessoas ali que queiram, de repente, que tem um orgulho exacerbado, quer mostrar demais aquilo que sabe fazer, né? Outro que poda demais os companheiros, né? Então, assim, existe uma série de egos que tem que ser feito assim, para montar uma equipe. Então a primeira condição seria um trabalho de ego individual em cada um, né? Assim, quando todos eliminam seus próprios egos internos, o grupo funciona, que é uma maravilha, né? Mas em relação ao Brasil, também não vejo isso como um fenômeno novo, né? Eu vejo que nós fomos atacados por uma outra coisa, né? Quanto à questão da ideologia absoluta ou da ideologia relativa, eu não creio que dentro dessa pauta de discussão a gente consiga ter uma eficácia diante desse fenômeno que nos atacou aí recentemente, né? Assim, nós estamos diante de um fenômeno que as pessoas não vão ser revertidas com reflexão, né? Assim, por mais que você consiga provar né, que isso tudo é um conjunto de coisas erradas, né? Você não consegue convencer as pessoas que estão fazendo isso, né? Eu vejo assim, o Getúlio Vargas, ele já tinha uma leitura na época que entendia o seguinte: quando você enfrenta o imperialismo econômico, né, quando o capitalismo atinge o seu nível imperial de exploração econômica, a própria burguesia nacional ela se torna muito débil para esse enfrentamento, né? Então o que sobra, né, dentro dessa né, o que sobraria para os países satélites seria exatamente os direitos trabalhistas, né? Então, assim, os países dominados usaram como estratégia o fortalecimento da CLT. Por quê? Porque o patrão brinca de ser patrão, que na verdade, se você tem um patrão aí que ele é bem sucedido, o cara conseguiu montar um capital nacional que é bem sucedido,
ele, numa década, o imperialismo absorve ele, né? Ou eles jogam aí os monopólios e cercam, ou o banco acaba comendo ele, né? Através do sistema bancário de juros, de dívidas e tal, né? Então, assim, o Getúlio Vargas já tinha essa visão, né, de que era o fortalecimento dos direitos trabalhistas que nos possibilitaria, enquanto país satélite do imperialismo mundial, nessa sobrevivência, né? E na medida que o Bolsonaro vem destruindo isso, ele está tendo uma outra leitura, né, ou é entreguista mesmo, né? Mas, enfim. Então, assim, eu não vejo que a discussão de uma ideologia absoluta ou de uma ideologia relativa vai conseguir fazer uma ponte para a gente discutir com esse grupo aí que assaltou o poder, né? Não vejo, né? Eu vejo assim, ó, todo o fascismo no geral, e aí no YouTube tem um pessoal aí chamado Meteoro, um grupo de discussão chamado Meteoro. E eles têm ali uns cliques bons ali sobre o funcionamento do fascismo, né? Os 10 passos. Né? Então eu vejo assim, ó, como é que se caracteriza esse fenômeno que está atingindo o Brasil hoje. Né? Primeiro, é uma prática de discriminação. Né? Assim, a argumentação deles o que é? É fortalecer a discriminação. Não, comunista tem que levar tiro na cabeça. E comunista é o pessoal do PT, do PSOL. Não. É comunista, eles nem conversam, eles não querem conversar. Né? Assim, eles exercitam a discriminação como primeiro ponto de argumentação. Né? O segundo é a intimidação. Né? E o terceiro, né, que é a característica de todo o fascismo, é a subordinação a uma autoridade. Né? Ou você faz parte do grupo, ou você está fora. Nós não temos o que discutir, eles não discutem, né? Eles vão até um certo ponto para passar um verniz na ideologia deles, voltando a um passado, e depois o cara recebe um checkmate. Escuta, você está subordinado a essa nova ordem que está surgindo aí, aos nossos líderes, aos nossos pontos de vista histórico, ou você é um traidor, é um inimigo e está do lado de lá, né? Então isso aí começa com uma prática discriminatória, né, uma prática intimidatória e uma prática de subordinação. Então, assim, eles não pensam, eles não estão abertos ao diálogo. Né? Então, não é pelo diálogo ou pela elaboração de uma nova ideologia que nós vamos conseguir resolver pelo menos esse problema imediato do Bolsonaro aqui no Brasil. Né? Eu vejo assim, hoje todos os canais de comunicação aí que se ligam na esquerda, eles têm um ponto de vista em comum que eu acho muito positivo. É a defesa da civilização. Né? Você veja aí o blog da Cidadania, o 247, né? Todos eles, apesar de terem uma visão aproximada da esquerda, né? Eles defendem uma coisa que está acima de tudo, né? Que é a própria civilização. Né? Então é o ponto de vista civilizacional. E na medida que a gente se coloca dentro do ponto de vista civilizacional, a gente deixa eles sem espaço de avanço, porque eles vão avançar até a civilização. Mais do que isso, o máximo que eles podem é destruir toda a civilização, e já não é mais somente nós que eles estão destruindo. Né? A segunda estratégia que eu vejo, além da defesa da civilização, é o desmascaramento, né? Porque, assim, do dia que o Bolsonaro assumiu até hoje, a gente vê que houve uma queda na popularidade dele, né, na aceitação dele. Essa queda foi bastante expressiva, de acordo com as pesquisas. E eu acho assim, o terceiro ponto estratégico é a inversão da linguagem, né? Porque assim, eles se autoafirmaram no quê? No combate à corrupção. Imagina, os caras são aqueles que combatem a corrupção. Né? E de repente a gente vê aí que o Dallagnol e o Moro, né, fizeram um monte de corrupção para poder fazer a coisa certa. Né? Então, assim, se eles fizeram um monte de corrupção para fazer a coisa certa,
somente o Lula não podia fazer isso, não podia ficar nem um milímetro fora da legalidade, né, ou da regularidade, né, das normas administrativas. Somente o Lula não podia deixar cair um grãozinho de areia no chão porque estaria errado, né? Então eles podem, né? Eles podem fazer coisas ilegais, né? Fazer coisas irregulares. O juiz fala com os advogados da acusação, que era o pessoal da Procuradoria que estava acusando o Lula lá, para orientar esse pessoal, né? Mas não falava com os advogados do Lula, quer dizer, então deu para ver assim que a linguagem deles, né, de combate à corrupção está sendo contrastada. Então essa linguagem eles entendem, né? Agora, uma linguagem de uma ideologia mais absoluta ou de uma ideologia mais relativa, é importante a gente armar o nosso grupo no sentido de ampliar, né, o debate nesse aspecto, mas o que está atingindo o Brasil aí é um movimento de extrema direita mesmo, né? É hitlerista, né? E tem todos os sintomas de organização, né, que a gente já viu na Alemanha. Mas, por enquanto é isso, pessoal. Parabéns aí para o professor Ed, continue essa iniciativa aí. Eu acho que a gente tem que, além dos pequenos, além das pequenas mensagens aí que a gente manda pelo WhatsApp, né, os compartilhamentos do WhatsApp. Além disso aí, acho que a gente precisa realmente voltar a refletir com textos maiores e mais direcionados. Um abraço para todos.